Olá! Nesse vídeo, irei fazer o jogo Tic-Tac-Toe, mais conhecido como o jogo da velha. Primeiro, temos que pensar o que precisamos para jogar. Então, precisamos de um tabuleiro 3x3, para ser onde a gente vai marcar o X ou o círculo. Esse tabuleiro vai ser uma matriz, que vai conter 3 linhas, que vai ser isso aqui, e 3 colunas. Então vamos enumerar elas. E também precisamos de 2 jogadores. Um vai ser o X e o outro vai ser o círculo. E basicamente só precisamos disso. Eu vou considerar que cada posição dessa matriz vai ser um número. Vou considerar dessa forma para não fazer o jogador ter que digitar 2 posições, linha e coluna, para fazer uma jogada só. Dessa forma ele vai digitar um número e o trabalho vai ficar todo para a gente, tendo que converter esse número para 2 números, um para linha e um para coluna. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a posição 0, 0 vamos representar pelo número 1, ou seja, quando o jogador digitar o número 1, temos que armazenar o X ou o círculo na posição 0, 0. 0 na linha, 0 na coluna. Se digitar o número 2, vamos armazenar no 0, 1. Se digitar o 8, vamos armazenar no 2, 1. E assim por diante. Então vamos começar implementando a parte de criar a matriz, definir o jogador X e o jogador círculo. E quando algum jogador digitar um número, de 1 até 9, temos que armazenar na posição correta. Primeiro vamos usar o define para definir o jogador X e o jogador círculo. E eu vou representar o X com X maiúsculo e o círculo com O maiúsculo. Agora vamos criar o nosso tabuleiro. Como vamos armazenar caracteres nele, vamos criar uma matriz 3x3 de char. Como sabemos que vamos usar a quantidade de linhas e de colunas da matriz para percorrer o tabuleiro, vamos usar mais 2 defines, um para a quantidade de linhas e outro para a quantidade de colunas. E vamos substituir no nosso tabuleiro. Agora temos que colocar um valor neutro em cada posição da matriz, senão na hora de imprimir, vamos imprimir lixo de memória. O valor neutro que vamos utilizar vai ser o underline. Então em cada posição do tabuleiro temos que colocar um underline. Como vimos no último vídeo, temos que criar 2 loopings para acessar cada posição da matriz. Eu vou usar o for, mas você pode usar qual quiser. Vamos criar 2 variáveis, uma para representar a posição da linha e outra para representar a posição da coluna. Como eu vou usar o for, não preciso inicializar as variáveis, porque o for me permite inicializar a variável no começo. Então, com esses 2 loopings, estamos colocando em cada posição do tabuleiro um underline. Agora temos que pedir para um dos jogadores digitar em qual posição ele deseja jogar. Vamos fazer somente para o jogador X primeiro e depois vamos pensar em como fazer a troca de jogadores. Vamos criar uma variável para armazenar a posição que o jogador quer jogar. Como a posição da matriz é um valor inteiro, temos que criar inteiro a posição. Agora vamos pedir ao jogador X para digitar a posição que ele deseja jogar. Agora temos que armazenar a posição que ele digitou no lugar certo da matriz, porque definimos que ele vai digitar um valor de 1 a 9 e temos que converter esse valor em uma coordenada da matriz. Por exemplo, se ele digitar o 6, temos que converter em 1, 2. Para isso, podemos usar o switch case ou o if else. Vou usar o if else, mas você pode usar o switch case se quiser. Então, dessa forma, se digitar qualquer uma das posições que a gente definiu, de 1 a 9, ele vai colocar o X nessa posição, na posição correta. Se digitar o 5, vai colocar no 1, 1.
Se digitar o 3, vai colocar no 0, 2. E assim por diante. Agora vamos imprimir o tabuleiro e ver se está funcionando. Então vamos executar. Ele está pedindo para a gente digitar uma posição. Vamos digitar 4, por exemplo. E ele tem que colocar na posição 1, 0. E está lá, colocou na posição certa. Agora, como podemos perceber, esse monte de if e else está muito repetido. Vamos tentar reduzir para ficar um pouco melhor. Primeiro, vamos anotar o que está acontecendo. Quando digitamos o número 1, ele tem que armazenar na posição 00 do tabuleiro. Então, vamos anotar aqui. Quando digitamos 1, ele armazena 00. Quando digitamos 2, ele armazena 01 e assim por diante. Vamos anotar todas as ocorrências disso. Então, na primeira posição, a gente tem o 0, 0. O 0 aqui é a linha e esse 0 é a coluna. Se a gente usar a posição que o usuário digitou, podemos substituir a posição da coluna por 1 menos 1. Então, aqui ele digitou 1. Para chegar nesse 0 aqui da coluna, é 1 que ele digitou menos 1. Aí a gente tem o 0. Quando ele digita o 2, podemos usar o 2 também. Então, é 2 menos 1, que aí vai dar o 1. Então, continua sendo a posição 01. E no 3, podemos substituir por 3 menos 1 também, que vai ser o 2. Então, como podemos ver, o valor da coluna é o valor que o jogador digitou menos 1. Se ele digitou 1, é 1 menos 1. 2 é 2 menos 1. 3 é 3 menos 1. Agora, vamos tentar fazer o mesmo, só que para a segunda linha. No número 4, podemos substituir o valor da coluna por 4 menos 4. No 5, a mesma coisa, vai ser 5 que ele digitou menos 4. E no número 6, a mesma coisa, 6 menos 4. Agora vamos fazer para a última linha. Quando for 7, mesma coisa, 7 menos 7. Quando for 8, 8 menos 7. E quando for 9, 9 menos 7. Então, como podemos perceber, podemos agrupar as linhas e usar cálculos para reduzir a quantidade de comparações. Então, vamos fazer um if para a primeira linha. Vamos substituir esses 3 aqui por um if só, porque a gente está agrupando as linhas. Então, vamos apagar e substituir. Então, se posição for maior ou igual que 1 e posição menor ou igual que 3. Então, se ele for 1, 2 ou 3, quer dizer que ele está na primeira linha. Então, tabuleiro na posição 0, porque é a primeira linha. E como que a gente pode usar aqui? Posição menos 1, que foi o que a gente fez aqui. Ó. Posição, posição e posição. O que? Menos 1 nas 3. Então, podemos usar a posição menos 1. Recebe jogador X. Para a segunda linha, podemos fazer a mesma coisa. Else if posição maior ou igual que 4 e posição menor ou igual que 6. Então, vamos fazer a mesma coisa. Só que aí, em vez de posição menos 1, vai ser posição menos 4. E aqui é a segunda linha, então é 1. E agora vamos substituir esse aqui também. E a posição vai ser menos 7, que é o que a gente anotou aqui. Então, dessa maneira, vamos ter o mesmo resultado que antes, só que reduzido. Vamos executar para ver se temos o mesmo resultado. A gente digitou 4 antes e ele imprimiu aqui, na posição 1, 0. Vamos executar e ver se vai ter o mesmo resultado. Então, está pedindo para digitar a posição 4 e imprimiu no mesmo lugar. Então, ele entrou aqui, que a posição foi maior ou igual que 4 e menor ou igual que 6. Então, por enquanto, temos a função de jogar. Se a gente digitar uma posição, o programa irá imprimir o X no lugar que digitamos. Mas o jogo não pode terminar depois que digitamos uma única posição. Temos que digitar uma depois da outra. Para isso, temos que colocar nosso jogo dentro de um looping. Vamos usar o while aqui, mas você pode usar qual quiser. Vou deixar em loop infinito por enquanto. Depois podemos mudar para uma condição que faça mais sentido. Ou podemos usar o break também, aí não precisa de usar uma condição dentro do while. Percebe aqui que não coloquei o looping de limpar o tabuleiro dentro do while, porque não queremos que o tabuleiro limpe toda vez que digitamos uma posição. Porque se a gente colocar isso aqui dentro, a gente vai digitar uma posição, ele vai mudar a posição,
imprimir e limpar de novo. E não faz sentido, porque queremos manter a posição que a gente digitou. Então vamos executar e tentar digitar mais de uma posição. Então aqui ele imprimiu o jogador X sua vez, vamos colocar o 7. Aí imprimiu ali no lugar certo, que é o 7 é para imprimir nessa posição aqui, e ele imprimiu. Vamos digitar o 8, ó, imprimiu aqui no lugar certo, 9, imprimiu aqui, digitar o 2 é para imprimir aqui, né? O 5 é para imprimir no meio, e está funcionando. Agora temos que resolver alguns problemas. Um problema que pode ocorrer aqui é se digitar uma posição inválida. Se digitarmos um número menor que 1 ou maior que 9. Temos que dizer ao jogador que só é permitido digitar valores entre 1 e 9. Para resolver isso é simples. Após digitar a posição, basta verificar se a posição digitada está fora do intervalo. Se ela estiver antes do 1 e depois do 9, temos que imprimir uma mensagem dizendo que está errada. Então, se posição for maior ou igual que 1 e posição menor ou igual que 9, essa condição aqui a gente está fazendo se tiver no intervalo. Mas se tiver no intervalo, a gente não quer que entre nesse if. A gente quer que continue aqui para baixo. Então, para não entrar no if, é só a gente negar essa condição. Então, se não tiver entre 1 e 9, a gente quer que executa aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? Imprimir que a posição está inválida e falar para ele digitar novamente. E depois disso, a gente não quer que continue a execução aqui para baixo. A gente quer que volte aqui para cima. Para voltar para o início do while, basta usar o continue. Que o continue serve para executar o próximo passo da estrutura de repetição. O próximo passo do while é vir para o teste aqui em cima. Como o teste é sempre 1, ele só vai continuar aqui. Então, se ele digitar aqui, fora desse intervalo, ele vai ser impresso a mensagem, que é a posição inválida, digite novamente, e depois vai executar o continue, voltando aqui para cima e pedindo para digitar novamente. Agora temos outro problema. Se o jogador digitar uma posição que já foi preenchida por outro jogador, ou por ele mesmo, temos que exibir uma mensagem de posição já preenchida e pedir para ele digitar novamente. Então, antes de preenchermos a posição, temos que perguntar se ela é diferente do caractere underline, que é o caractere que a gente definiu aqui em cima. O tabuleiro está limpo quando tem um underline. Quando não tem um underline, quer dizer que já está preenchido. Como vamos utilizar esse caractere underline em mais de um lugar, vamos colocar um define para ele também. Então, vamos definir aqui o caractere branco. E por enquanto ele vai ser um underline, podemos substituir depois. Então, vamos trocar aqui para caractere branco. E agora podemos fazer a condição de quando for diferente de caractere branco, tem que imprimir uma mensagem, dizendo que já foi preenchido. Então vai ser antes de preencher cada posição. Se tivesse naquele monte de if, a gente ia ter que fazer 9 vezes, mas a gente reduziu para 3. E provavelmente tem como reduzir para mais. Só que aí você pensa um pouco aí e tenta reduzir você. Então vamos colocar isso aqui dentro. E se essa posição aqui for diferente do caractere branco, a gente tem que imprimir a mensagem. Essa posição já foi preenchida e pedir para digitar novamente. E depois disso, a gente não quer que execute essa parte de baixo. Então, vamos colocar um continue também. Então, se essa posição aqui for diferente de caractere branco, quer dizer que já foi preenchido. Então, vai pedir para digitar novamente e vai dar um continue. E continue faz o quê? Volta aqui para cima, para digitar de novo. Então, vamos fazer essa mesma coisa para esses outros aqui. Então, agora estamos verificando para cada posição se a posição já foi preenchida. E se ela já foi preenchida, exibimos a mensagem e pede para ele digitar novamente. Então, vamos executar e ver se está funcionando do jeito que queremos. Então, digitar uma posição, 4, por exemplo. Agora vamos digitar 3. Ó, exibiu no lugar certo. Agora, se digitar 4 novamente, ele tem que exibir que já foi preenchida essa posição, que essa posição já foi preenchida, e pedir para digitar novamente. Tá lá, ó, essa posição já foi preenchida, digite novamente. Se digitar o 3 também, que já foi preenchido, essa posição já foi preenchida, digite novamente. E se digitar o 1, que não foi, ele vai preencher.
Então, por enquanto, temos a jogabilidade básica do jogo. Estamos digitando uma posição, preenchendo no lugar certo. Se essa posição estiver errada ou já preenchida, exibimos uma mensagem de erro. Agora temos que inverter os jogadores. Vamos começar com o jogador X, mas quando o jogador X terminar de jogar, tem que mudar para o jogador Círculo. Mas antes disso, vamos colocar para imprimir o tabuleiro antes de digitar, porque temos que mostrar o tabuleiro para o jogador saber o que já está preenchido ou não. Então vamos tirar daqui e colocar na parte de cima. Então ele vai exibir primeiro e depois pedir para digitar. Agora temos que decidir uma forma de armazenar a vez do jogador. Então vou considerar o seguinte. Vou criar um contador de jogadas, ou seja, depois de cada jogada ele vai incrementar 1 nesse contador. Então vamos criar aqui. Vou inicializar ele com 0, porque o início do jogo não foi feito nenhuma jogada ainda. E depois que o primeiro jogador, que nesse caso é o X, depois que ele jogar, ou seja, jogar uma posição válida, ele vai incrementar uma unidade no conte jogadas. Então depois disso aqui tudo, caso ele não passe no contínuo, e por isso que é bom usar o contínuo, o conte jogadas vai incrementar em uma unidade. Então se ele chegar aqui, ó, nesse contínuo, ele não vai vir para cá, ele vai lá para cima. Então ele vai imprimir o tabuleiro novamente. Então ele não vai contar a jogada. Então vamos imprimir esse contador aqui em cima, só para ver que está acontecendo isso. Então vamos executar. E está aqui, imprimiu o contador, né? Vamos digitar, por exemplo, 1. Ele imprimiu no lugar certo, que isso já estava acontecendo. E aumentou 1 no contador. Digitar 6, imprimir no lugar certo, aumentou 1 no contador. Agora vamos digitar uma posição que já foi preenchida. Está 1, por exemplo, de novo. Essa posição já foi preenchida. Não aumentou o contador, estava em 2, continua em 2. E pediu para digitar de novo. Agora vamos digitar uma posição menor, né, do que o digitado, por exemplo, -1. Posição inválida, digite novamente e também não aumentou. Estava em 2, continua em 2. Então agora já podemos mudar de jogador. Para isso, vamos criar uma variável que armazena qual jogador está jogando atualmente. Char jogador atual e fazer ele começar com o jogador X. E a gente está definindo que o primeiro a começar é o X. Então onde a gente tem o jogador X aqui, vamos substituir para jogador atual. E depois que incrementar o contador, vamos perguntar se o contador é ímpar ou par. Se ele for par, temos que colocar o jogador X, e se for ímpar, temos que colocar o jogador Círculo. Então depois que incrementar aqui, vamos perguntar se o conte jogadas módulo 2 é igual a 0. Se ele for divisível por 2, o jogador atual vai receber jogador X, se não, o jogador atual vai receber jogador Círculo. Dessa forma, sempre que tiver uma jogada válida, vamos trocar a vez do jogador. Agora vamos testar para ver se depois de cada jogada ele troca de jogador. Está aqui o jogador X, sua vez, né? Vamos jogar na posição 1, jogou aqui e trocou para o jogador Círculo agora. Jogador Círculo, sua vez. Vamos colocar na posição 1 e ver que ele não vai trocar de jogador, porque já é uma posição que já foi preenchida. A posição já foi preenchida, digite novamente, jogador Círculo, sua vez. Então, ele não contou a jogada e nem mudou de jogador. Então, se a gente jogar no 3, por exemplo, ele colocou o jogador Círculo no 3, contou a jogada e mudou para o X. Então, essa parte está funcionando. Agora, temos que finalizar o jogo. Quando que o jogo termina? Temos 3 possibilidades. A primeira é quando o jogador X ganha, a segunda é quando o jogador Círculo ganha, e a terceira é quando ninguém ganha, ou quando empata. Então, para um jogador ganhar, temos 4 possibilidades. A primeira é se uma linha estiver preenchida com X ou com círculo. Então, se essa linha aqui estiver toda preenchida com X ou com círculo, o jogador X ou círculo ganhou. A segunda é se uma coluna estiver preenchida com X ou com círculo. A terceira é se a diagonal principal estiver preenchida, a diagonal principal é essa. E a quarta possibilidade é se a diagonal secundária estiver toda preenchida com X ou com círculo. Então temos que pensar como vamos fazer para verificar se um jogador ganhou pela linha, depois pela coluna e depois pelas duas diagonais. Para saber se ele ganhou pela linha, basta verificar se todas as posições de uma linha da matriz têm o mesmo valor, ou seja, se essa linha contém somente X ou somente círculo. Então temos que fazer essa verificação logo depois que a gente fizer uma jogada válida. Então vamos fazer aqui embaixo. Se tabuleiro na posição 00 for igual
a jogador X e tabuleiro na posição 0, 1 foi igual a jogador X e tabuleiro na posição 0, 2 foi igual a jogador X, quer dizer que o jogador X ganhou na primeira linha. Só que precisamos de uma forma para armazenar que o jogo terminou. Então vamos criar uma variável que armazena o ganhador. Vamos inicializar essa variável com a letra E, que significa empate. E para manter um padrão, vamos criar um define para o empate também. E vamos substituir aqui. Agora, nesse if, vamos atribuir ao ganhador o valor x, pois estamos verificando se o x ganhou. Então, ganhador recebe o jogador x. Agora, vamos fazer isso para todas as linhas. Então, como podemos perceber, temos uma repetição desnecessária. Podemos reduzir isso com um looping, pois estamos repetindo quase tudo, só estamos mudando a linha. Vamos colocar um if desse aqui dentro e substituir a linha por linha. E não precisamos mais disso, porque já estamos fazendo com o looping. E se o jogador ganhou, o jogador X ganhou, em uma das linhas, podemos já usar o break aqui, para ele não precisar verificar nas outras linhas. Por exemplo, ele ganhou na primeira linha, ele não precisa verificar se ganhou na segunda, na terceira, porque ele já ganhou. Então esse break aqui é para sair desse for. Lembrando que o break, ele quebra a repetição que ele está dentro. Mesmo que ele está dentro desse while aqui, ele está dentro desse while, mas ele quebra a repetição que ele está mais dentro. Esse for está dentro do while e o break está dentro desse for. Então ele quebra esse for aqui. Ele não vai quebrar o while, só se ele tivesse aqui. Se ele tivesse aqui, ele ia quebrar o while. Mas como ele está dentro desse for, ele vai quebrar esse for. Agora vamos fazer essa mesma coisa aqui, só que para a coluna. Aqui a gente está verificando se o jogador X ganhou nas linhas. Então agora vamos verificar se ele ganhou nas colunas. Então se o tabuleiro na linha 0, linha 1, linha 2, na mesma coluna, foi igual ao jogador X, quer dizer que ele ganhou. Então, o que estamos verificando aqui, ó. Linha 0, linha 1 e linha 2 na coluna 0 é igual? Se for igual a x, quer dizer que o x ganhou. E depois, na coluna 1, na coluna 2. Então, estamos verificando em todas as colunas. Então, ganhador vai receber jogador x e break pelo mesmo motivo daqui de cima. Já verificamos que ganhou em uma coluna, não tem necessidade de verificar em outra coluna. Agora temos que verificar as diagonais. Então vamos criar um if para cada diagonal. Então a primeira diagonal vai ser 0, 0, 1, 1, 2, 2. Ganhador recebe o jogador X, porque estamos verificando se o jogador X ganhou na diagonal. Agora temos que verificar se o jogador X ganhou na diagonal secundária, que vai ser a posição 0, 2, 1, 1 e 2, 0. Então, dessa forma, temos a verificação das duas diagonais. Essa é da diagonal principal e essa é da diagonal secundária. E vamos colocar um else aqui, porque se ele ganhou na diagonal principal, não precisamos verificar se ele ganhou na diagonal secundária. Então, depois de fazer isso, temos que verificar se o jogador X ganhou. Porque se o jogador X ganhou, não é para continuar o jogo, é para sair. Então, se o ganhador for diferente de empate, porque o empate é o que vai decidir se a gente continua ou não. Se o ganhador recebeu o X aqui em cima, ele vai ser diferente de empate. Que o ganhador começa com empate aqui em cima, antes de entrar no while aqui. Ele começa com empate. Então, se mudar de alguma forma aqui, de empate para jogador X ou jogador círculo, quer dizer que acabou o jogo, que um dos dois ganhou. Então, o que a gente tem que fazer é dar um break aqui. Esse break aqui, ele está dentro desse while. Então, ele vai quebrar esse while. Então, vamos executar e ver se a gente ganhar com X, né? Porque a gente só fez com X por enquanto. Se a gente ganhar com X em coluna, em linha ou nas diagonais, ele vai sair do jogo aqui.
Então vamos fazer uma jogada, fazer outra, aí ganhar aqui, né? Vamos ganhar na linha primeiro. E tá lá, ó, ele saiu. Quando eu digitei aqui o 3, ó, ele não imprimiu de novo aqui, porque a gente não pediu para imprimir depois que sai, a gente só imprime no início. Mas ele exibiu aqui 3 e saiu. Pressione qualquer tecla para continuar. Vamos só imprimir ali na parte de baixo também, só para ver que tá dando certo. Vamos tirar esse contador de jogadas aqui também, né? Porque não precisamos mais. Então, a gente já sabe que funciona. E aqui, ó, fora do while, né? Que esse daqui é o while. Então, quando ele sair do while, ele vai imprimir novamente aqui. Então, a gente já verificou que a linha ganha. Agora, vamos verificar a coluna e depois as duas diagonais. E tá aqui, ganhou também, ó. Ele saiu. Ele saiu aqui, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. E a gente ganhou na coluna. Agora, vamos testar a diagonal. E saiu também. Ganhamos aqui na diagonal e saiu. Agora a outra diagonal. E ganhou aqui também, na outra diagonal. Então, está todas funcionando, as 4 possibilidades. Linha, coluna e as 2 diagonais. Agora, vamos tentar automatizar a verificação da diagonal principal. Porque estamos usando um if aqui para verificar cada posição semelhante. Mas, por exemplo, se for um tabuleiro de 10 por 10, aqui não vai funcionar, porque vamos ter que usar todas as posições. A gente está usando a posição fixa. Se for um tabuleiro 10 por 10, não vai funcionar, que ele só vai verificar 0, 0, 1, 1 e 2, 2. Então, vamos automatizar essa verificação para funcionar em qualquer tipo de tabuleiro. Então, vamos começar com uma estrutura de repetição, né? Estamos usando só uma aqui porque sempre repete o mesmo valor. Aqui é 0, 0, aqui é 1, 1, aqui é 2, 2. Se tivesse mais uma na diagonal, ia ser 3, 3. Depois 4, 4, 5, 5 e assim por diante. Então aqui a gente só precisa de um looping, porque esses dois aqui são iguais. Então podemos usar aqui, ó, se tabuleiro na posição linha, linha, linha começa em 0. Então tabuleiro na posição 0, 0, que é o que estamos fazendo aqui. Foi igual a jogador X. Na verdade, se for diferente de jogador X. Se ele for diferente, quer dizer que ele não ganhou. Quer dizer que o jogador X não tem como ganhar na diagonal. Se já foi preenchida ou não está preenchida, ou seja, ele é diferente do jogador X, quer dizer que ele não pode ganhar na diagonal. Então o ganhador vai receber empate e vai dar um break. Se ele não entrar aqui, quer dizer que ele vai verificar a próxima parte da diagonal. Então, o ganhador tem que receber X, porque quer dizer que ele é igual. Então, olha como é que está funcionando isso. Copiar isso aqui, só para ficar mais fácil de mostrar, e colar aqui embaixo. Então, aqui, ó, linha 0, 0. É diferente de jogador X? Por exemplo, aqui tem X e aqui tem X. Vamos colocar aqui um underline, porque não tem como ele ganhar ainda. Então, ele vai verificar o 0, 0. É diferente de jogador X? Não. Então, ele vai armazenar no ganhador o jogador X. Porque, por enquanto, o jogador X está ganhando na diagonal. Aí, ele vai vir para esse, que é o 1. Vai aumentar 1 na linha, então ele vai ser 1. Aí vai perguntar, é diferente? Sim. Como é diferente, o ganhador vai receber empate. Porque o ganhador tinha recebido o jogador X. Então, se a gente só sai e mantém aqui, a gente vai ter que... O jogador ganhou, mas ele não ganhou ainda, porque aqui está em branco. Então o ganhador vai receber empate novamente e vai dar um break para sair desse fora aqui. Porque se uma das posições é diferente de jogador X, quer dizer que ele não ganhou, independente de qual for. Se aqui for um O maiúsculo, na primeira verificação ele vai ver que não é, então o ganhador vai receber empate e vai sair. Então o jogador X não vai ter como ganhar na diagonal. Agora vamos executar para ver se é isso que está acontecendo. Então vamos tirar esse aqui, né? Porque a gente não precisa mais. E tirar esse if aqui, esse else aqui. Porque não estamos usando mais isso. Então vamos tentar ganhar na diagonal principal. E tá lá, ganhou. Aqui estava x, x e x. Nessa verificação aqui, ele viu que isso daqui era diferente de x. Então ele não saiu. Agora vamos tentar automatizar essa parte aqui, que é da diagonal secundária. Então, dessa forma aqui,
independente da quantidade de colunas e linhas, ele vai funcionar para a diagonal secundária. Mas vamos ver aqui o que está acontecendo. Ó, linha vai começar em 0 e coluna vai começar em quantidade de colunas menos 1, que nesse caso aqui vai ser 2. Essa subtração aqui vai ser 2. Então, coluna está começando em 2 e linha em 0. Vamos colocar aqui 0, 2. Linha e coluna. Então ele vai perguntar aqui, ó, tabuleiro na posição linha, coluna, que é 0, 2, que é essa posição aqui, é diferente de jogador X? Se for diferente, ele nem precisa verificar o resto, porque o jogador X não tem como mais ganhar na diagonal secundária. Então ele só sai. Ele atribui empate ao ganhador e sai do looping. Mas se for igual, ele não vai entrar aqui. Então ele vai diminuir 1 na coluna, então a coluna vai para 1, e vai atribuir ao ganhador o jogador X, porque por enquanto ele tem a possibilidade de ganhar nessa diagonal. Então ele vai aumentar a linha. Ele terminou aqui, ele aumenta a linha. Então agora estamos em 1, 1. Então ele vai verificar de novo. Tabuleiro na posição 1, 1 é diferente de jogador X? Se for diferente, então ele não tem mais a possibilidade de ganhar na diagonal secundária e vai sair. E vai ser atribuído empate para o ganhador. Se não, ele vai fazer a mesma coisa, diminuir a coluna e atribuir para o ganhador o jogador X. Então ele vai diminuir a coluna aqui para 0 e depois que atribuir aqui, ele vai aumentar 1 em linha. Então a linha vai para 2. Aí ele vai perguntar de novo, essa posição aqui, 2, 0, é diferente de jogador X? Se for, não ganhou. Se não for, ele vai diminuir aqui em coluna, menos 1, e vai aumentar em linha. Só que ele não vai continuar, porque essa condição aqui de dentro vai ser falso. Ou seja, a linha não vai ser mais menor que a quantidade de linhas, porque a quantidade de linhas é 3, então não vai ser mais menor que 3. Ele vai ser igual a 3, então ele vai sair. E mesmo se não saísse nessa parte aqui, se por algum motivo a quantidade de linhas fosse diferente da quantidade de colunas, se ele não saísse daqui, ele ia verificar a coluna, se é maior ou igual a 0. Como ela é menor do que 0 aqui, ela não é igual e nem maior que 0, ele não vai continuar. Então, essas duas condições aqui tem que ser verdade. Tanto a linha tem que ser menor do que a quantidade de linhas, quanto a coluna tem que ser maior ou igual que 0. Que a gente está vindo assim, ó. Se por algum motivo uma dessas duas não for isso aqui, ele sai. Então agora aqui virou falso, ele saiu, não vai verificar nessa posição, porque se ele verificar no menos 1 aqui vai dar erro. Então ele está verificando aqui, independente da quantidade de colunas. Vamos tirar aqui e tentar ganhar na diagonal secundária. E tá lá, saiu. Pressione qualquer tecla para continuar. Então a verificação automática já está concluída. Se a gente ganhar com o X em qualquer uma das posições, vai dar certo. Agora temos um outro problema. Como nós tiramos o else if, ele vai verificar todas as possibilidades. Por exemplo, se o jogador X ganhou aqui, ele vai verificar se ele ganhou aqui também. E se ele ganhar aqui, ele vai verificar se ele ganhou aqui também. E se ele ganhar aqui, ele também vai verificar aqui. Ou seja, ele só vai ganhar de verdade se ele ganhar nessa última condição. Como a gente foi mudando aos poucos, não vimos esse problema. A gente mudou primeiro a quantidade de linhas. Aí o resto estava com o if else ainda. Depois a gente mudou pelas colunas. E o resto aqui estava com if else ainda. Depois mudamos aqui. E esse daqui estava com if. E depois mudamos aqui. Então a gente foi testando um por um na ordem e deu certo. Se a gente executar novamente agora e tentar ganhar por qualquer uma dessas três aqui, por linha, por coluna ou pela diagonal principal, não vai funcionar. Porque ele vai vir testar aqui a diagonal secundária e vai atribuir empate, caso não ganhe pela diagonal secundária. Então ele não vai sair aqui. Mesmo que ganhar, aqui em cima, na hora que verificar na diagonal secundária, o ganhador vai receber empate. E como ele vai ser igual ao empate, ele não vai ser diferente, ele vai continuar a jogada. Então vamos executar aqui só para ver que isso vai acontecer. Vamos tentar ganhar na segunda coluna aqui. Quando ele jogou aqui, ele verificou que ganhou. Só que aí, ele verificou nessa diagonal secundária. Na verdade, ele verificou na diagonal principal primeiro. Só que na diagonal principal, o X não ganhou. Então, ele voltou para empate. Aí, depois ele verificou na diagonal secundária. O X não ganhou nessa diagonal aqui também. Então, continuou em empate. Por isso que continuou aqui. Então, vamos só preencher esse e esse.
esses dois aqui para ver que ele vai ganhar com o X. Então vamos jogar aqui, né? 6. Agora vamos jogar aqui no X. Vamos jogar o círculo aqui, né? Para ele não ocupar essa posição. E agora vamos jogar aqui e você vai ver que ele vai sair. Olha lá, saiu. Então ele só está ganhando se ganhar pela diagonal secundária. Porque a diagonal secundária está sobrescrevendo todas as outras verificações. Então temos que colocar uma verificação antes de cada looping, para ele só verificar se o X ganhou se não tiver nenhum jogador vitorioso ainda. Ele só vai verificar esse aqui, na verdade esse aqui não precisa, porque esse aqui é a primeira verificação. Mas ele só vai verificar esse aqui se quando ele sair daqui for empate. Então se o jogador X não ganhou em nenhuma linha, ele vai verificar esse. Aí se o jogador X não ganhou em nenhuma coluna, ele verifica a diagonal. Se não ganhou na diagonal, ele verifica se ganhou na outra diagonal. E para fazer isso é muito simples. É só colocar esse looping, no caso isso aqui, né? Essa parte aqui dentro de um if. Esse aqui é a mesma coisa. E esse daqui é a mesma coisa. Então, se ganhador foi igual a empate, quer dizer que ninguém ganhou ainda, então ele pode verificar. E aqui é a mesma coisa. Se ganhador foi igual a empate, ele pode verificar na diagonal principal. E aqui é a mesma coisa. Se ganhador foi igual a empate, ele pode verificar se ganhou na diagonal secundária. Então agora ele só vai verificar se o jogador X ganhou no próximo, se foi igual a empate. Nesse aqui não precisa, mas pode colocar também, né? Não vai fazer diferença, porque sempre que tiver aqui vai ser empate. Porque se ele for diferente de empate, ele vai sair. Então ele vai verificar aqui. Ele ganhou aqui? Se ele ganhou aqui, o ganhador não vai ser igual a empate. Então ele não vai verificar aqui. E nem aqui, e nem aqui. E como aqui vai ser diferente de empate, ele vai sair. E o jogador vai ter ganhado. Vamos executar e ganhar de novo na segunda coluna para ver que vai funcionar. Então vamos ganhar nessa coluna aqui. E tá lá, saiu. A gente ganhou nessa coluna e ele saiu aqui. Agora temos que fazer isso para o jogador círculo também, que por enquanto a gente só consegue ganhar com o jogador X. Então, para não ter repetições desnecessárias, vamos tentar generalizar. Como estamos armazenando de quem é a vez, podemos fazer uma verificação genérica. Em vez de verificar se um jogador específico ganhou, podemos verificar se a linha ou a coluna ou as diagonais são iguais. Por exemplo, se a linha 1 for toda igual, aqui, quer dizer que alguém ganhou. Mas temos que tomar cuidado, pois sempre no início do jogo, todas as linhas, todas as colunas e todas as diagonais são iguais. São iguais ao quê? Iguais a caractere em branco, que a gente resetou aqui. Transformou todo mundo em caractere branco. Então temos que tomar só esse cuidado de, na hora de verificar, desconsiderar o caractere branco. Vamos começar generalizando a linha, que é nessa parte. Ao invés de perguntar se cada posição é igual ao jogador X, vamos perguntar se elas são iguais entre si. Então vamos começar o ganhador com o jogador atual, porque se eu acabei de jogar, só eu tenho a chance de ganhar. Não tem como eu jogar e o outro jogador ganhar, porque fui eu que fiz a jogada. Se ele não ganhou antes, ele não vai ganhar quando eu jogar. Então vamos percorrer a coluna, né? Porque a gente está percorrendo só a linha. Vamos começar a coluna com 1, porque não precisamos comparar a coluna com ela mesma. Por exemplo, se estamos comparando esse com esse daqui, a gente tem que começar nesse e comparar se ele é igual ao anterior. Então a gente vai comparar esse com esse. Aí depois a gente compara esse com esse. E se eles não forem diferentes, a gente sai e o jogador atual ganhou. Então se tabuleiro na posição linha, coluna é igual ao caractere em branco, ou o tabuleiro na posição linha, coluna for diferente do tabuleiro na posição linha, coluna -1, o ganhador vai receber empate e vai sair. Então a gente está fazendo isso aqui. Ó. Essa posição aqui é igual a caractere em branco? Se for, é empate já. Ele já vai receber o empate, porque nem o jogador X e nem o jogador círculo vai ganhar.
se essa posição for igual ao caractere em branco. Se não, ele vai testar ainda se essa posição é diferente dessa. Porque se essa for diferente dessa, ele também vai sair. Porque ninguém tem como ganhar se essa é diferente dessa. Aí depois ele vai para a próxima. Ele vai fazer a mesma coisa. Essa daqui é igual a caractere branco. Se for igual, também não tem como ninguém ganhar. Senão ele vai verificar se esse é igual a esse. Se for, ele não vai sair. Então ele vai para o próximo. Ele vai verificar se esse é igual a esse. Se for, também ganhou. O jogador atual ganhou. Aí depois que ele verificar aqui e o jogador não recebeu empate, então quer dizer que alguém ganhou. Se o jogador saiu desse looping aqui, esse looping está verificando se uma posição é igual a outra. Se todas as posições forem iguais, ele não vai entrar aqui, nesse if. Ou seja, ele não vai receber o empate. O ganhador vai estar com o jogador atual. Então, se o ganhador não for empate, quer dizer que alguém ganhou. Então, a gente pode sair disso aqui. A gente não precisa verificar a próxima linha. A gente verificou a primeira linha, alguém ganhou. Então ele vai e sai. Ele tem que sair. Porque se ele verificar a próxima e o jogador não ganhou na próxima, ele vai considerar como se não tivesse ganho ainda. Então depois que verificou isso aqui, verificou a linha toda, a gente tem que verificar se não é empate. Porque se não for empate, ele tem que sair. Então ele passou por todo mundo aqui. Não entrou nenhuma vez nesse if, então quer dizer que o jogador atual ganhou. Então ele sai. E como o ganhador aqui vai ser diferente de empate, então ele não vai ser igual a empate aqui. Então ele não vai verificar de novo. Ele não vai verificar na coluna, nem na diagonal, nem na outra diagonal. Então se executar agora, ele vai estar funcionando o ganhador na linha, tanto para o X quanto para o círculo. Então vamos tentar ganhar nessa linha aqui com X e depois nessa linha aqui com o círculo. Aqui ó, com X a gente ganhou e saiu. Agora vamos tentar ganhar nessa última aqui com o círculo. E tá aqui ó, ele saiu porque a gente ganhou com o círculo aqui. Agora vamos fazer isso para a coluna também, que é bem parecido. A diferença é que a gente vai percorrer primeiro a coluna e depois a linha. E a verificação vai ser a mesma. A gente está fixando a coluna e percorrendo as linhas para percorrer toda a coluna. Então a gente está fixando aqui e mudando a linha. Então essa, essa e essa. Se todas elas forem iguais e diferente do caractere branco, quer dizer que o jogador atual ganhou. Senão ele vai para a próxima coluna. Então vamos tentar ganhar com o X e com o círculo em uma das colunas, para ver se está funcionando. Aí quase que eu esqueci aqui, tem que mudar aqui também. Em vez de diminuir a coluna, a gente tem que diminuir a linha. Aqui vai ser invertido. Então vamos ganhar aqui com X primeiro. E tá lá, ó, ganhou na coluna, na primeira coluna com o X. Agora vamos ganhar em outra coluna com o círculo. E tá aqui, ganhou com o círculo também. Agora temos que fazer uma forma de generalizar as diagonais, a principal e a secundária. Vamos começar pela principal. Então, dessa forma, estamos verificando se cada posição da diagonal é igual ao caractere branco. Se for, é empate, ninguém ganhou ainda. E se a posição da diagonal atual é diferente da posição anterior da diagonal, se elas forem diferentes, também é empate. Ou seja, a gente vai começar por essa. Essa aqui é igual a caractere branco. Se essa aqui for igual a caractere branco, quer dizer que ninguém ganhou ainda. Se não for igual a caractere branco, ele vai perguntar se esse aqui é diferente desse. Se esse aqui for diferente desse, também ninguém ganhou pela diagonal ainda. Mas se esse for igual a esse, ele vai verificar se esse é igual a esse. Se esse for igual a esse e esse for igual a esse, quer dizer que alguém ganhou, que no caso vai ser o jogador atual. Agora temos que fazer para a diagonal secundária.
Então, ele vai começar aqui na quantidade de colunas menos 2, porque nesse caso aqui a gente tem que começar em uma posição a mais do que a gente quer verificar. E a linha vai começar em 1 pelo mesmo motivo. Ele vai começar em 1 aqui, nesse caso, e linha também em 1. Ou seja, ele vai começar nessa posição aqui, ó. Linha 1, coluna 1. Aí ele vai verificar. Isso aqui é igual ao caractere branco? Se for igual, ele já sai porque não tem como nenhum dos dois jogadores ganhar nessa diagonal. Se não, ele vai verificar se esse é igual a esse. Se não for igual, nenhum jogador também pode ganhar aqui. Então ele sai. Mas se esse for igual a esse, ele vai verificar se esse aqui também é igual a esse. E se for, o jogador aqui ganhou e ele vai sair do programa. Então vamos executar para ver se vai dar certo. Vamos tentar ganhar aqui com X na diagonal secundária. E tá lá, ganhou. Agora vamos tentar com o jogador círculo. E saiu também, então ganhou. Então dessa forma, temos todas as possibilidades de vitória para cada jogador. Agora temos que fazer caso de empate. Para sabermos se empatou, basta ter todo o tabuleiro preenchido com X ou círculo e ninguém ter ganho ainda. Então, basta verificar se a quantidade de jogadas é igual à quantidade de espaço no tabuleiro. E para saber qual é a quantidade de espaço no tabuleiro, basta multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, vamos criar uma variável e armazenar esse valor. Agora podemos verificar se o jogo acabou em empate, porque já temos o tamanho do tabuleiro. Então podemos adicionar aqui, ó. Depois que verificou se alguém ganhou, o ganhador, se o ganhador for diferente de empate, ou conte jogadas, que eu estou contando as jogadas aqui, né? No caso eu tenho que contar as jogadas antes, né? Nesse caso. Porque depois que acabou uma jogada, que é nessas verificações aqui, eu tenho que contar o número de jogadas. Se o ganhador for diferente de empate, ou o conte jogadas for igual ao tamanho do tabuleiro, eu posso sair. Então tanto se não for empate, se o ganhador não for o empate, ou o conte jogadas for igual ao tamanho do tabuleiro. Se uma dessas duas aqui for verdade, quer dizer que o jogo acabou. Então ele dá um break aqui no while. Se isso aqui não acontecer, ele continua aqui, ele troca de jogador e continua as jogadas. E depois que sai aqui, temos que verificar se ganhou ou empatou, para exibir quem ganhou, ou se deu empate, exibir quem empatou. Então aqui em cima do tabuleiro, né, antes da impressão do tabuleiro, vamos verificar se o ganhador é diferente de empate. Se ele for diferente de empate, vamos imprimir o jogador, que vai ser o jogador atual, ganhou. Ou o ganhador também. Se não, ele vai imprimir que empatou. E pronto. Dessa forma, temos o jogo 100% funcional. Vamos testar um empate para ver se vai funcionar mesmo. E saiu aqui porque a quantidade de jogadas foi igual ao tamanho do tabuleiro. Ou seja, temos aqui 9 espaços. E a jogada, depois que fez essa jogada aqui, a jogada foi para 9. Então empatou. Só vamos arrumar aqui, né? Porque está um pouco embolado. E agora deve estar mais arrumado. E tá lá, funcionou. Então é isso aí. Tente melhorar mais esse código. Tente reduzir algumas repetições. Por exemplo, ó, essa parte aqui está se repetindo nos 3. Tente agrupar esses 3 if em um looping só, que vai reduzir bastante código aqui. Tente exibir também o tabuleiro mais bonito, né? Porque aqui a gente só está exibindo com underline. Mas você pode, sei lá, colocar uma divisória assim, ó. Colocar uma divisória aqui e uma divisória no meio também. Dessa forma aqui vai ficar mais bonito de ver. E também pode ter outras melhorias aqui, por exemplo, exibir um placar para saber quem ganhou mais, o jogador X ou o jogador círculo. E tem outras coisas para fazer também. No próximo vídeo, vou falar sobre funções, que vai reduzir mais ainda esse código aqui. Vamos conseguir reduzir mais ainda. Por exemplo, essa parte de imprimir. Ó, estamos fazendo a mesma coisa aqui e aqui embaixo. Com funções, podemos reduzir para uma linha de comando só. A gente vai criar como se fosse uma função printf.
Essa função alguém fez e a gente passa uma string para ela e ela coloca isso aqui no terminal. O que a gente vai fazer? Chamar uma função que faz isso aqui. Então a função a gente vai fazer, por exemplo, print tabuleiro. A gente vai passar isso aqui e vai ser executado isso aqui. E em vez da gente repetir isso aqui 2 vezes, a gente só vai repetir essa linha, print tabuleiro. Então a gente vai substituir ali embaixo e aqui em cima por print tabuleiro, que vai funcionar normalmente. Então no próximo vídeo a gente vai aprender isso. Então é isso aí. Valeu por assistir. Falou.